Rodrigo acabou de entrar aqui na nossa live para falar um pouco sobre o uso da inteligência em prática jurídica. Deixa eu convidar ele para participar aqui. Para a gente falar um pouco sobre o uso da inteligência artificial na rotina jurídica. O Rodrigo é alguém que utiliza a inteligência artificial desde o início. Participei de um treinamento dele em 2023, logo quando foi o primeiro Expojude após a febre do ChatGPT. O Rodrigo é juiz do TJ Minas Gerais. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, tudo bem, Marcelo? Como é que tá? Tudo certinho? Tudo certinho, eu estou ajustando aqui ainda o estúdio improvisado. Como é que tá? Tudo certinho, tudo Mas tranquilo. Vamos lá. pode mandar bala, vamos Pri- lá. primeiro, obrigado pelo convite, por aceitar o convite, né, para participar dessa live. O Rodrigo, vou apresentar ele rapidamente. O Rodrigo é juiz do TJ Minas Gerais, mestre e especialista em inovação pela Infam, foi um dos idealizadores e coordenadores do Laboratório de Inovação do TJ Minas Gerais, certificado pela Singularity e possui capacitação em inteligência artificial generativa pelo MIT. Eu conheço o Rodrigo há um bom tempo já, a gente já se encontrou em vários congressos de tecnologia. Eu participei de um treinamento do Rodrigo em 2023 no Expojude, logo depois da febre do ChatGPT, e aí convidei o Rodrigo para fazer esse bate-papo aqui com a gente sobre o uso da inteligência artificial. O Rodrigo é alguém que também utiliza e estuda sobre essas tecnologias desde o começo. Mais uma vez, obrigado, viu, Rodrigo? Ainda lembro do treinamento que fiz lá em 2013, do teu treinamento em 2013, é muito bom. Recomendo para o pessoal que quer aprofundar um pouco mais em inteligência artificial. E vamos lá. Como é que tu tem visto o uso hoje da inteligência artificial? Porque mudou muito do que era lá no começo, né? Como é que tu tem visto o uso da inteligência artificial pelo TJ Minas Gerais, na tua rotina jurídica? Fica bem à vontade para a gente. Vamos fazer um bate-papo mesmo. Ô, Marcelo, então, muito obrigado pelo convite. Queria dar um alô aí para o pessoal que está nos assistindo e agradecer também a, a, a a audiência, né? Isso que eu queria dizer. Eu fiquei muito surpreso de saber que você estava naquele treinamento, né? Assim, foi um dos primeiros treinamentos que eu dei, assim, fiz muito esforço e não senti, assim, que foi uma coisa, né? Que eu gostaria de ter entregado, né? Então, mas eu fico feliz que tenha despertado o seu interesse, que você tenha estado lá. Bom, eu sou entusiasta, né, de tecnologia, como todos nós, que estamos aí desbravando esse tema no judiciário, né, a gente acaba sendo aprendizes por afinidade, né, da tecnologia. E desde que eu voltei a lidar com a tecnologia, né, depois de ter feito faculdade e também concurso, né? Assim, eu tive uma adolescência muito focada assim, em tecnologia, inovação, e né, eu tive um computador muito novinho. Meu pai, graças a Deus, teve condições de dar para a gente um computador. Então, desde os 5 anos, que eu lido assim, com programação, né? Uma programação mais antiga, lógico. E, bom, aí eu fui para o direito e voltei. Quando eu voltei para estudar de tecnologia de novo, eu sempre tive meio que um sonho, assim, uma obsessão, né, de fazer algo que fosse algo como um assessor robô, né, um assessor que ajudasse a gente a escrever. Eu me lembro do Saboia, que é o desembargador lá do Mato Grosso, né, eu lembro eu ouvi uma live até do Piccolo, e ele falando os testes que eles estavam fazendo, utilizando nuvem da Amazon, né, com processamento de linguagem natural, com essa perspectiva, mas mostrando resultados frustrados, sabe? Então, acho que foi em outubro de 2022, eu estava no Fast Labs, primeira edição, em Pernambuco, e tem uma dupla, né, que está sempre com o Pico, que é o Renan e Dante, né? E eu acho que eles tinham acesso antecipado, sabe? Foi antes daquela liberação, aquela democratização do ChatGPT. E aí eles, na apresentação deles, eles falaram, ó, acabaram de lançar isso aqui, olha isso aqui. Aí aquele negócio começou a escrever, aí assim, meu queixo bateu lá embaixo no chão, assim, nossa, é tudo que eu sonhava, sabe?
E assim, aí, a partir daquele dia, eu comecei assim, a estudar profundamente, né, a tecnologia, e com esse objetivo, sabe, de construir esse, um sonho que eu tinha, de construir esse assessor robô, que hoje já é um produto aí que já está bem disseminado no Poder Judiciário, que são os assistentes de redação que os tribunais constroem a partir das APIs, né, que são essas conexões que os tribunais, aliás, que qualquer pessoa pode fazer com o motor, né, das IAs generativas das Big Techs, que elas disponibilizam via API. Mas, assim, essa é a minha visão, né, da coisa, como eu vi a coisa, mas como que os colegas, né, passaram a ver, eu vivi tudo isso, né, de ver, assim, primeiro uma grande resistência, depois um grande medo, né, depois uma compreensão, né, então, assim, uma compreensão meio que sem saber exatamente em que ela poderia ajudar ou em que ela não ajudava. Então, muita gente me perguntava, eu posso, por exemplo, utilizar para fazer triagem de processo, no sentido assim de a pessoa tem 1000 processos conclusos, aí o ChatGPT entrar lá e ver o que é, né, o que é isso, o que é aquilo, senão isso aí não vai, é difícil, né? Dá até para fazer, mas é bem difícil. E hoje, né, as pessoas estão percebendo bem, já se conscientizaram da potencialidade, e assim, semana passada mesmo eu estava dando uma palestra lá no TRF6, e o corregedor, né, que me convidou, ele mencionou aquela pesquisa do CNJ, que foi divulgada, salvo engano, em 2024, mas com dados de 2023. E essa pesquisa diz, né, conclui, com dados de 2023, que a metade dos magistrados e servidores daquela amostra estavam utilizando IA generativa, né, já tinham utilizado para o trabalho. E a amostra era de 1.800 juízes e 18 mil servidores. Né? E aí ele dizia, né, que essa métrica de metade, né, dos juízes e servidores já terem utilizado. E hoje eu cheguei a mencionar isso, eu tenho assim, um palpite, assim, quase convicção, né, quase certeza, de que 99% hoje, né, já utilizou, né, utiliza em maior ou menor grau, né? Talvez não seja como a gente, né, que hoje mesmo eu falei assim, ó, em determinada situação, eu nunca deixei de usar. Né? Hoje eu já falo assim, olha, passou de 2 linhas, eu não deixo de usar, né? Para tudo na vida, é mensagem WhatsApp, e-mail, né? Então, fiz o convite do meu filho essa semana usando VO3, né? VO3. E aí minha esposa, nossa, que legal, né? E ele já achou legal. Então, assim, tudo está se convertendo para a nossa querida tecnologia, né, da próxima revolução aí que a gente está por vir. Acho que é isso. Vamos lá, anotei várias coisas aqui. Eu acho que é bem interessante isso que tu falou, que eu acho que todo mundo demora um tempo ali para integrar a IA na rotina jurídica, né? Eu, quando comecei a utilizar, lá também comecei a utilizar o GPT pago, depois Gemini pago, depois Cloud pago, mas, sei lá, não lembro assim, mas levei uns 6 meses ali para integrar na minha rotina jurídica. Hoje a minha segunda tela é o Cloud, ChatGPT ou Gemini. E se eu vou corrigir minuta e o GPT, Cloud ou Gemini, eles não estão funcionando, eu não corrijo mais minutas. Eu vou fazer outra tarefa, eu vou triar intimações, vou fazer outra tarefa. Já está tão acostumado que eu tô. Não é nem que eu vá utilizar a IA em todas as minutas que eu vou corrigir, mas eu sei que se eu abrir ali 3 minutos para correção, em uma eu vou utilizar alguma ferramenta de IA. Então, depois que a gente integra ferramentas de IA, tu não imagina o tanto de coisa que tu poderia fazer como quando tu integra e tu entende a tecnologia, né? Anotei aqui também da rejeição. Esse ano eu fui em muitas defensorias e eu sempre faço uma enquete antes de começar. Eu peço se o pessoal é contra, a favor ou ainda não sabe se é a favor ou não da inteligência artificial. E na defensoria, que é uma instituição que eu imaginei que fosse ter resistência, eu vou dizer que do total ali de pessoas que eu ouvi, não dá 5% que é contra o uso da inteligência artificial. Eu acho que as pessoas estão entendendo que a IA ela é uma ferramenta de apoio, assim como muitas outras ferramentas que a gente tem. Ela não é essa ferramenta mágica que tu mencionou ali, que o colega perguntou, olha, se eu botar esse processo aqui na IA, ele vai triar, ele vai fazer para mim? Não é assim. A tecnologia ela é totalmente diferente, né?
Eu costumo falar assim, ainda não, né? Ainda Ainda não. não. Assim, com certeza vai. Com certeza vai. Sim. E como tu mencionaste ali, tu acha que né, 99% dos juízes aí de Minas que tu conhece estão utilizando. Aqui no Rio Grande do Sul também subiu muito o uso de ferramentas de IA. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão utilizando, porque é aquela coisa. É a formiguinha, né? Um começou a usar, contou para o segundo, contou para o terceiro, aí o segundo e o terceiro começam a usar, e quando as pessoas conseguem ver o ganho de tempo que tu tem com ferramentas de Uhum. IA, e nem tempo, até qualidade mesmo, né? O meu trabalho hoje ele é muito melhor, porque o poder argumentativo dessas ferramentas de IA, e até depois já deixa a pergunta, qual é a tua favorita? A minha ferramenta favorita é o Cloud, eu gosto muito da escrita jurídica do Cloud, então eu tenho utilizado muito o Cloud. Sim. Então, Marcelo, eu não diria, só fazendo uma correção, eu não diria que 99% dos juízes aqui de Minas, por exemplo, estão utilizando. Eu sou administrador de um grupo lá, de tecnologia, né, eu criei esse grupo para trocar ideias, né, e lá nós temos, acho que quase 600 colegas, mas nós temos um universo de 1.200 juízes aqui em Minas, né, então, dos 600 que estão lá, eu tenho certeza que 99% estão utilizando. Então, essa outra, eu não sei, diria que, sei lá, metade da outra, né, da outra metade está utilizando, o que daria 75%, assim, nesse universo. Agora, qual é a ferramenta que eu mais gosto? Eu não consegui sair do ChatGPT, né, porque foi a primeira, né, então acho que todo mundo, né, se habituou a lidar com ela, e tem um fato que é indiscutível, que é a quantidade de funcionalidades que ela tem, né, embora é uma corrida que é, toda semana tem um novo capítulo, o Claude lançou essa novidade que eu acho muito legal, que é o Marketplace, né, que é você criar aplicativos e poder até compartilhar com quem tem também um perfil, né, do Cloud. Mas eu acho que por ter acostumado mesmo, inclusive com os resultados do ChatGPT, eu não consegui sair dele ainda, né? O Tribunal de Minas disponibiliza o Gemini, por exemplo, né, e eventualmente eu utilizo o Gemini, principalmente nas situações em que, às vezes, o chat GPT está indisponível, né? Isso acontece muito, inclusive é interessante a gente ter esse backup, né, de IA, porque eu, por exemplo, não vivo mais sem. E se um falhar lá, eu tenho que parar o que eu estou fazendo. Então, para evitar isso, é interessante ter backup. Mas, olha só, as pessoas perguntam, mas o que você vê de ruim, né? Depois eu vou chegar no Cloud. Mas no caso do Gemini, eu tenho um prompt lá, por exemplo, que é interativo, cujo objetivo é aproveitar melhor a janela de contexto de saída, né? Então, é para você extrair o máximo da escrita. E uma das estratégias, né, que você conhece bem, é você quebrar a tarefa em mais etapas, né? Então, no caso, por exemplo, de sentença, a quebra de uma sentença que é mais racional seria quebrar a elaboração do texto em relatório, fundamentação e dispositivo. Então, para isso, eu coloco lá no prompt, né, um comando para que assim que ele acabar o relatório, ele me pergunte, né, se está tudo bem. Isso é uma estratégia que eu sempre usei. E o Gemini, às vezes, ele passa direto, né? Então, eu tenho um prompt que fala assim, escreva o relatório assim, assado, e quando você acabar de escrever, você para, né, e me pergunta se está ok, se você pode continuar com a próxima etapa, que é a fundamentação. Então, assim, esse prompt específico que eu tenho, que eu ainda não tive assim, uma oportunidade de adaptar, né, com a engenharia de prompt mais recomendada, né, no caso do Gemini, utilizando o ChatGPT, ele funciona perfeitamente, e o Gemini, volta e meia, ele não para no relatório. Né? Então, esses contratempos é que ainda me mantém lá refém do ChatGPT. E o ChatGPT tem bem mais funcionalidades, né? Bem mais mesmo. E o Claude, eu tenho experiência legal, eu tenho conta paga dele também, mas o grande problema dele é o limite da janela de contexto, não o limite da janela de contexto, o limite de tamanho de arquivo. É porque a gente sabe bem, mas talvez o pessoal que nos está nos assistindo não sabe, o ChatGPT e o Gemini, eles trabalham com a técnica RAG, né, que é buscar no texto anexado a informação que é relevante para executar a tarefa. E o Claude não, ele praticamente copia todo o texto, né, ele tem acesso integral ao texto
do arquivo anexado, né? Então, por isso, ele não pode se dar ao luxo de aceitar um arquivo muito grande, né? Mas como eu não tenho tempo, né, no meu dia a dia, na minha dinâmica de trabalho, não me permite ter o tempo de separar as peças principais, então, para mim, não é interessante usar o Cloud, porque senão eu teria um trabalho, né, de, por exemplo, baixar o processo integralmente, aí usar um programa, um software de PDF para separar o que é interessante, ou no caso do PJE, é possível também você selecionar as peças que você quer baixar, né? Mas eu não, a minha dinâmica de trabalho atual ainda não me permite isso, então isso tem também me impedido de usar o Cloud. Né? Então, e assim, o ChatGPT tem a grande vantagem também do compartilhamento dos assistentes, né? Não sei por qual cargas d'água que as outras não fazem esse compartilhamento. E aí eu estou nessa aí, eu estou no ChatGPT ainda, namorando com ele. Não, e sabe que deixa eu só ajeitar. A minha favorita é o Claude, porque eu gosto da escrita, mas é engraçado porque para correção de português eu prefiro o GPT. É bem estranho, assim, o Claude eu gosto da escrita, mas quando ele vai corrigir o português, ele não corrige tão bem quanto o ChatGPT. Então eu sempre estou oscilando, assim. O Gemini acaba ficando ali a minha terceira ferramenta por causa do tamanho da janela de contexto, porque aqui na defensoria eu consigo particionar bem os arquivos, mas eu acho que o problema que tu mencionou é o problema que todo mundo tem quando vai utilizar o Cloud, né? Muita gente sai do Cloud porque ele não aceita arquivos com mais de 300 páginas, ou de vez em quando quando tem muita imagem, esse número de páginas cai ali para 90, 100, então é um grande problema do Cloud. Se eu não me engano, são 20 ou 30 megas, né? Acho que é a limitação de tamanho de arquivo. Também tem a limitação de 30 megas, ele tem várias limitações. E também essa questão do assistente, né? Eu não sei por que o Cloud e o Gemini ainda não permitem o compartilhamento. E é bem engraçado que o Cloud, se tu olhar lá do lado do agente, deve ter visto que tem um cadeadozinho e está escrito assim, privado. E que seria um indício de que eles fossem abrir o compartilhamento de assistentes e ainda não começaram, né? Então, eu acho que essas duas ferramentas vão ganhar muito os usuários quando começarem a utilizar. E como tu mencionaste ali, o TJ Minas está disponibilizando o Gemini. Sabe que na defensoria, várias defensorias foram para o Gemini. Muitas defensorias foram para o Google Workspace e estão utilizando o Gemini. Eu acho que o Gemini melhorou bastante, muito mesmo, principalmente com essa versão nova do 2.5 Pro. E aquela coisa, né? Essas ferramentas elas estão sempre oscilando, né? Uma hora o GPT está melhor, outra hora o Cloud está melhor. O GPT, ele tinha aquele porém que quando tu utilizava os teus robozinhos, os assistentes, tu não podia escolher o modelo, né? Então tu ficava sempre no pior modelo do GPT. Aí quando ele liberou a escolha do modelo, melhorou muito também. Eu sempre estou oscilando, assim, eu gosto muito da escrita do Claude, mas a correção de português do GPT. E o pessoal estava perguntando aqui, Rodrigo, eu vou te fazer as perguntas. Deixa eu abrir um parênteses. Você sabe que eu tinha uma teoria de que o motivo das outras IAs não disponibilizar o assistente era para evitar um consumo massificado dos melhores modelos. Porque o ChatGPT, antes, você tinha vários modelos, né, como tem hoje, vários modelos à disposição, né? Exemplo, 3, 4, 5, O-Mini, aqueles modelos lá. Mas aí o ChatGPT, você disponibilizava o assistente por link, e esse assistente só funcionava no modelo padrão, né? Eu lembro o último modelo padrão era o 4O. Ou seja, você não poderia utilizar os assistentes compartilhados por link no modelo mais poderoso, né? E fazia sentido por quê? Porque se você constrói um assistente muito bom, disponibiliza por link, né, e que pulveriza isso no mundo inteiro, todo mundo vai começar a consumir o ChatGPT utilizando o melhor modelo, que a gente sabe que consome muito poder de processamento. Então, eu tinha essa teoria em relação às outras. As outras não queriam fazer isso porque não queriam, talvez, disponibilizar os assistentes, né, com todos os modelos, né, principalmente com os mais poderosos. E esse era um palpite meu, mas aí, recentemente, né, o ChatGPT liberou essa possibilidade de você compartilhar o assistente. Inclusive, o fabricante do assistente, né, o criador do assistente, indicar qual é o modelo recomendado. Né? E eu até precisei adaptar todos os meus para colocar aqui agora o 5 automático, né, que ele seleciona pela tarefa qual é o modelo mais adequado, entre a família 5, o modelo mais adequado para executar aquela tarefa. Então, essa teoria minha caiu por terra, realmente. Não entendo como uma coisa tão simples, né, é suprimida. Assim.
do produto e que até prejudica a divulgação dele. Não, concordo contigo. E tem umas perguntas aqui bem interessantes que acho que é legal a gente falar. A pergunta do Calasa NSB, que está falando como vocês garantem que o GPT não alucine em jurisprudência, a questão de jurisprudência e doutrina, e depois a Caroline fala sobre pesquisar a doutrina, né? Na verdade, eu vou falar eu vou falar da doutrina, quem sabe depois eu falo da jurisprudência, então. Da doutrina, eu acho que a melhor ferramenta para se tu quer pesquisar, nem doutrina, porque assim, doutrina, essas ferramentas já conseguem localizar mais artigos acadêmicos. Doutrinas, elas dificilmente vão te alcançar. E eu acho que o Perplexity talvez seja hoje a melhor ferramenta assim, de busca de artigos acadêmicos, o Perplexity ou as funções de pesquisa profunda, Deep Research, GPT, Cloud ou Gemini. Eu acho que ali tu tem bons resultados para quem quer pesquisar doutrinas, mas daí eu te digo que referente apenas a artigos legais. O que é legal mesmo é tu abrir o notebook ali, eu sou advogado criminalista, ou sou um juiz que trabalha só na parte criminal, defensor que trabalha na parte criminal. Vai lá e cria um notebook LM, compra alguns livros digitais de direito penal, né? Coloca esses livros lá no teu notebook LM, que tu vai ter um assistente que para toda a tua pergunta, ele vai ler esses livros que tu colocou lá no notebook LM e ele vai te dar uma resposta como se fosse um robô, um assistente teu que toda vez que tu perguntar ele vai ler aqueles livros, sabe? Eu acho que o melhor é a pessoa montar a sua base de dados nessa questão de doutrina ou ir para o Perplexity ou as funções de pesquisa profunda. Mas se tu quer, por exemplo, então eu vou utilizar o GPT aqui para ver o que o Auri Lopes fala nesse caso. Vai ser um pouco difícil porque o livro dele não está disponível ali na internet. Se o Auri falar sobre isso em algum artigo acadêmico, pode ser que ele localize. Vou deixar contigo ali a parte da jurisprudência, Rodrigo, que eu acho que é simples, mas é o que mais as pessoas estão tendo dificuldade na questão da jurisprudência e tem muita litigância de má-fé. A gente está vendo cada vez mais, né? Inclusive, até vou deixar a minha opinião da litigância de má-fé. Se a pessoa se a pessoa utiliza uma jurisprudência falsa ali, porque o GPT gerou aquela jurisprudência, para mim, a meu ver, não é uma litigância de má-fé, porque para mim me falta o dolo. Eu vejo muito mais como uma responsabilidade perante corregedoria, TJ, OAB e defensoria, do que a litigância de má-fé. Mas vou deixar contigo ali a parte da jurisprudência, Rodrigo. Então, eu vou concluir essa opinião sua. Eu falei há 15 dias atrás no Congresso de Processo Civil que eu estou me devendo escrever um artigo sobre isso. Porque não faz nenhum sentido você condenar uma pessoa por litigância de má-fé porque pressupõe um dolo, e o que existe mesmo é imperícia, né? Que é até a falta de conhecimento de que a tecnologia tem essa limitação. Mas indo para a pergunta do colega, que está nos assistindo, eu até vi que a Lisa aqui falou assim, te esperamos em Goiânia. Beleza, estou chegando lá, né? Deve ser você, né? Você está indo em Goiânia. Tu também está indo, eu também estou indo para Goiânia. Não, estou brincando, é porque ela falou com você, mas eu estou aproveitando para mim também o convite. Eu vou estar lá na sexta-noite e sábado o dia inteiro. Então assim, como que eu uso, né? Quando a ferramenta me dá a jurisprudência, qualquer informação factual, né, como número de artigo, inclusive até IDs, né, de identificação de páginas, eu costumo excluir. Por quê? Porque o objetivo que eu tenho de usar a ferramenta é ganhar tempo. E os dados factuais eu necessariamente tenho que conferir. E aí não vale a pena. Se eu quero inserir jurisprudência mais rápido, eu pesquisar a jurisprudência, copiar e colar lá, né, nessa minuta pronta. Então eu faço uma minuta com toda a argumentação, e se eu desejo colocar a jurisprudência para ilustrar, né, eu pego aquela minuta pronta e insiro a jurisprudência, né, no local adequado. Para mim, né, eu ganho muito mais tempo. Não faz sentido eu ficar perdendo tempo com isso. Mas, se você quer usar a IA numa perspectiva de te ajudar a fazer a pesquisa, né, uma dica que eu dou, né, isso já é mais ou menos disseminado entre nós, mas a pessoa que não tem muita familiaridade, é bom saber que você pode colocar no seu prompt informações de que ela não deve alucinar, né? Então, esses dias mesmo rodou nos grupos aí, prompts gigantes, né, me orientando a não alucinar. Inclusive, alguns até, vamos dizer assim, nativamente construídos ou
personalizados, né, para as ferramentas. Então, no ChatGPT eu use esse, no Claude eu use esse, e no Gemini eu use esse, né? Então eram prompts grandes, assim, de uma página de prompts só para fazer com que a IA alucine menos. E isso parece, né, talvez as pessoas mais céticas não acreditem, mas isso está na documentação da Anthropic já há um ano, né, recomendando que se você permitir que a IA não diga que não saiba, né, ela vai tender, não que ela vai excluir completamente a possibilidade de alucinação, mas vai reduzir drasticamente esse risco, tá? E uma outra dica que eu dou é você, além de habilitar, né, a função de pesquisa na internet, né, para garantir que a IA vá fazer essa pesquisa, você pode sugerir no prompt os sites, né, em que ela deve buscar essas informações. Então, por exemplo, você pode colocar STF, né, você coloca o endereço completo, STF, STJ, Jus Brasil, Dizer o Direito, eu já vi também, né, alguns prompts com o link, sugerindo a IA para buscar nesses sites. E é importante que as pessoas saibam o seguinte, que a IA ela não vai romper, né, a barreira da página de pesquisa de jurisprudência, né, que alguns chamam de Deep Web, né, não a Dark Web, a Deep Web, que é um acesso mais restrito, né, são ambientes de internet web mais restritos. Por exemplo, uma página de pesquisa de jurisprudência do STF. Então, as pessoas, outra dúvida muito comum, elas acreditam que se a gente pedir o ChatGPT para fazer uma pesquisa de jurisprudência, que ele vai conseguir entrar no site de jurisprudência do STF, né, escolher as palavras-chave adequadas, clicar em pesquisar, ver o resultado, selecionar o melhor resultado e trazer para a gente. Ela não é capaz disso ainda, né? Então, Rodrigo, de onde que vem essa informação? Né? Além da base de treinamento, que é a pior fonte possível, né? Que é a informação que ele conhece, que ele aprendeu, ele busca informação pela pesquisa da internet em sites públicos, né? Em que o texto está publicamente disponível na internet, o que, na imensa maioria dos casos, se refere a notícias de jurisprudência, né? Principalmente os precedentes qualificados, eles têm uma divulgação muito ampla, né? Então, todo tribunal, por exemplo, Tribunal de Minas, STF, STJ, quando julgam, decidem algo que está no regime, né, no regime de precedentes qualificados, no sistema de precedentes qualificados do Brasil, eles fazem uma matéria, né, determinado tema foi julgado, etc. E isso permite, né, que o ChatGPT faça isso. Mas, já há algum tempo que eu venho defendendo a questão dos agentes, né? Então, o ChatGPT lançou lá o Operator, né? A gente ficou aqui no Brasil curioso, que esse vai chegar aqui, recentemente isso chegou. E eu já tinha a teoria, né, de que mesmo as versões, né, mais incipientes, as primeiras, né, ainda não maduras, elas já seriam capazes de fazer essa pesquisa de jurisprudência. E a primeira vez que eu peguei o agente, né, do ChatGPT, que não tem esse nome aqui no Brasil, no ChatGPT, você clicando no botão mais, acho que a primeira ou a terceira opção que vai aparecer é agente. Né? Então, ele tem essa capacidade de navegar nos sites. Né? Então, por exemplo, eu já fiz alguns vídeos mostrando o funcionamento, em que eu pedi para pesquisar passagem, né? Montar um roteiro de viagem, etc. Ele consegue pedir iFood, eu já vi gente me reportando que conseguiu pedir iFood, se eu falar assim, eu quero comer hoje sushi. Aí ele vai lá, pesquisa, né, faz cadastro e consegue fazer o pedido. E aí eu tentei pela primeira vez fazer a pesquisa de jurisprudência, não funcionou, né? Eu estou sempre correndo, então eu fiz correndo lá, não deu certo, ele não está maduro ainda. Mas a semana passada eu tentei, eu fiz um prompt mais detalhado, sabe, um passo a passo mais detalhado, ele conseguiu. Eu pedi pesquisa sobre o tema 280 no site de pesquisa de jurisprudência do STF, aí eu dei o link, né? E aí eu falei, eu acho que até dessa palavra-chave, eu utilizo essas palavras, né? Esses chaves de pesquisa, essas palavras-chave, e aí ele demorou, né, uns 10 minutos mais ou menos, mas ele foi lá, entrou no site, pesquisou, clicou no botão pesquisar, e aí eu pedi para ele trazer todos os resultados. Aí ele veio escrevendo a jurisprudência. Então, está começando a surgir essa possibilidade, né? Então, eu acredito que em um futuro breve, os agentes vão ser
vão nos permitir, por exemplo, inclusive o ChatGPT já tem aquele agendamento e as outras também têm, né? Você, todo dia de manhã, né, faça uma pesquisa na internet e faça isso. Eu acredito que em breve a gente vai fazer um prompt bem elaborado e falar assim, entre todo dia de manhã no meu PJ com a senha tal, login tal, vai na caixa tal, verifique quais são, né, as liminares, analise, traga para mim. É mais ou menos isso aí. Eu estou bem otimista aí com a evolução. Eu acho que em 2026 a gente vai entrar de fato nessa era dos agentes que tanto se fala, né? Pô, anotei muita coisa aqui, Rodrigo. Eu concordo contigo, tá? Eu não tenho utilizado ferramentas de IA para busca de jurisprudência. Inclusive, eu não recomendo que vocês utilizem, salvo se vocês forem assinar o Jus Brasil, porque aí a lógica é diferente. Não, a gente não vai aprofundar muito, até pelo... a gente levaria talvez um bom tempo aqui falando um pouco sobre, mas eu não tenho utilizado ferramentas de inteligência artificial para busca de jurisprudência. Mesmo quando a gente clica ali no modo aberto, é bem como tu falou. Se aquele julgado ele não se tornou público por meio de uma notícia no site do TJ Minas Gerais, se tu ativar o modo aberto, que eu chamo modo aberto, modo fechado, o modo aberto das ferramentas de IA, ele não vai achar o julgado. Então, essa barreira da base de dados, né? Ela não consegue acessar a base de dados como a gente faz quando a gente está indo lá no campo busca, né? Então, eu não recomendo também utilizar para busca de jurisprudência, salvo o agente também. Eu tenho feito alguns testes também, viu, Rodrigo? Tenho feito os testes aqui. Por vezes, o TJ Rio Grande do Sul ele está bloqueando o chat GPT agente. Ele não consegue entrar no site porque eu acho que o TJ aqui parece que ele teve muitas utilizações de robôs raspando dados e eles aumentaram um pouco a camada de segurança. Então, tem várias questões no agente, né? E eu, sinceramente, eu ainda gosto de eu olhar lá as jurisprudências do STJ, o TJ, e eu olhar aquela lista e eu selecionar melhor, porque eu acho que assim, porque é bem como tu falou, eu uso a IA para ganhar tempo. E eu não consigo ver um ganho de tempo em buscar a jurisprudência. Tu não vai ter um resultado favorável e tu vai ter que validar se aquilo é verdadeiro. E muitas vezes tu perde um tempão validando se aquilo é verdadeiro, né? Então eu também não tenho utilizado. Essa questão, eu sei que tu chegou a ver, semana passada teve eu não li ainda, eu li só um pedacinho, a OpenAI soltou um artigo, por que as IAs, tu viu? Eu não cheguei a ler ainda ele, mas eu dei uma resumida ali no Notebook LM e basicamente o que eles, assim, pelo que deu a entender, que essas ferramentas, elas são programadas muito para tirar notas altas naqueles testes de benchmark. E nos testes de benchmark é tudo sim ou não, não tem o talvez. Então, eles programam as ferramentas de IA para não olhar para o talvez. E aí, talvez, eles já estão falando, nós precisamos mudar os testes de benchmark para a gente colocar o não sei aqui e a gente precisa rever isso. Então, eu acho que a questão da alucinação, porque é o grande... Assim, é um problema, mas para quem sabe usar não é um problema, né? Porque tu sabe exatamente quando vai alucinar. E outra coisa que eu achei bem interessante quando tu falou ali, que eu também faço esse uso, sabe? Eu não utilizo a IA para coisas factuais, eu utilizo muito a IA para argumentação. Eu coloco uma prova e eu quero que tu me dê argumentos no sentido X, argumentos no sentido Y. Eu quero que tu olhe aquele documento e me dê um resumo em tal sentido. Então, eu tenho utilizado muito na questão argumentativa, que é onde eu vejo o grande poder da IA. E eu costumo falar que os processos hoje não, sempre, eles não são a grande maioria não é processo, o processo não é jurídico. Quando a gente tem um processo de homicídio simples ou qualificado, a nossa discussão não é jurídica. Se aquela conduta é um homicídio simples ou é um homicídio qualificado. A nossa discussão é se a prova testemunhal demonstra que aquilo é um homicídio simples ou qualificado. E é aí que a gente consegue ganhar muita qualidade utilizando ferramentas de IA. Essa questão do agente, deve conhecer também o Cidu aqui do Rio Grande do Sul, ele é sub de gestão aqui do MPRS, e ele me falou que ano que vem o MP vai começar a implementar os agentes aqui no Rio Grande do Sul. E aí, eu tive lá no evento do ExpoJude, lá em Mendonça, e teve o pessoal lá eles têm uma faculdade pública, por assim dizer, e aí eles apresentaram os agentes do Ministério Público. É uma faculdade que ela fornece agentes para o Judiciário, MP e Defesa. E o MP lá já tem os seus agentes. Quando chega uma intimação na caixa do promotor que está de plantão, automaticamente a intimação ela vai para um agente, minuta automaticamente a peça e o promotor recebe um e-mail. Olha, chegou uma intimação, a IA minutou essa peça aqui para ti. Tu gostou ou não gostou? Aí o promotor responde o e-mail sim ou não e vai dando andamento, sabe? Então eu acho que a
a gente saiu daquela fase de não ter os assistentes. Até outra pergunta que eu vou te fazer, aproveitando quando te devolver, Rodrigo. Eu trabalho praticamente só com assistentes. Eu devo ter ali, eu devo ter uns 40 assistentes na minha rotina, então eu não consigo mais trabalhar sem os assistentes, eu acho que a gente perde muito tempo. Queria saber como é que tu vê essa questão de usar ou não os assistentes. E eu acho que a gente vai entrar na era do agente no ano que vem, e aí a gente vai ter mais uma mudança de lógica e vai ser uma mudança muito séria. Só para o pessoal compreender um pouco assim, a diferença de assistente e agente, também vou deixar contigo, Rodrigo, acho que é bem interessante também fazer a diferenciação para o pessoal que está começando. Então, sobre os agentes, né, é uma abordagem mais ampla que a gente diz, né, que vai ser a próxima grande revolução da inteligência artificial. O conceito ele é um pouco plástico, né, mas dentro, por exemplo, do ChatGPT, é uma ferramenta que, além de substituir o ser humano dando cliques de mouse, né, e digitando no teclado, ele principalmente ele tem uma grande capacidade de tomar decisões, né? Ou seja, ele executar uma tarefa em um tempo maior, que custa, que exige um tempo maior, e a execução dessa tarefa passa por várias etapas, e em muitas dessas etapas há necessidade de uma tomada de decisão, né? Que seria assim, uma espécie de encruzilhada, uma árvore de decisão em que ele precisa tomar a decisão melhor, né? E o agente remete a esse comportamento de agir efetivamente, porque o que nós temos até então é uma ferramenta capaz de gerar conteúdo novo. E aqui para a nossa realidade é gerar texto, né? Então, em princípio, lógico, ele toma decisões de escrever o melhor texto, mas ele não toma decisões de selecionar qual conduta adotar em determinada situação. Por exemplo, né, o agente do ChatGPT ele é capaz de escolher, igual eu fiz um teste lá, escolher uma passagem mais barata, né? Então, em determinado momento, ele tem que analisar quais são os custos, né, das passagens, verificar se os critérios estão atendidos, e a partir dessa escolha, ele, né, por exemplo, selecionando a passagem mais barata, ele tem que prosseguir, né, a partir daquela decisão, executando outras tarefas. Bom, essa abordagem que você contou lá do pessoal, né, dos nossos vizinhos, que já é algo que envolve essa construção dos pipelines, né, e eu estou acreditando muito aí no sucesso do N8N, né, com a ferramenta open source. E eu estou até me devendo, sabe, começar a estudar a fundo o N8N. Eu acho que no final do ano para frente agora eu vou dar uma aliviada no meu trabalho, vou começar a pesquisar, que eu já tenho vários projetos, né? Você tem que, nossa, conectar isso com aquilo aqui, eu já automatizei essa tarefa, então eu preciso realmente aprender. Mas tinha outra pergunta, aí eu acabei... Como é que a questão de tu utiliza muitos assistentes na tua rotina? Como é que são os teus assistentes? Eu vi que uma vez tu gravou um videozinho que tu mostrou alguns ali, achei bem legal. Então, eu também só trabalho com assistentes. Assim que eu identifico alguma tarefa repetitiva, né, que eu me deparei uma vez com a tarefa, aí eu faço um prompt manual. Aí apareceu a segunda vez a mesma tarefa, então agora é um assistente, eu já faço, né? E aí eu tenho lá todos eles, agora eu comecei a fazer um trabalho de replicá-los para o Gemini, por exemplo, então a maioria são do ChatGPT, e à medida que eles vão ficando muito repetitivos, eu também estou replicando para o Gemini. Só que tem situações que são um pouco repetitivas, né? Então eu construí lá um que me ajuda, tem funcionado muito bem, que não é recomendado você ter um assistente generalista, né? Que tem por trás um prompt generalista. Mas eu precisei fazer um, que eu acho engraçado, ele chama assessor clínico geral. Né? Então, toda vez que eu preciso fazer um despacho, uma decisão, que ele, sim, a primeira e última vez, eu sempre utilizo esse, e tem funcionado muito bem. Esses dias eu me deparei com um que se chama DOCI, D-O-K-I. Né? E é até um servidor aqui de Minas que ele é muito inteligente, dedicado. Aí ele fez 3. Ele fez DOCI, o outro tinha um nome de cachorro e o outro chamava
Ah, esqueci, gente, Gaja. Aí eu falei assim, e o nome desses assistentes? Aí Doc, ele colocou em homenagem a mim, porque no mundo da inovação, eu sou conhecido como Doc, né? DOC, espero que não em referência o professor Pardal lá De Volta para o Futuro, né? O outro chamava Gaja, aí falou assim, esse aí é uma homenagem ao Gajardone, né? De processo civil. E aí tinha um outro que era o nome de um cachorro. Eu falei, e esse nome de cachorro? Esse é o cachorro do Gajardone. É muito engraçado. E aí o assessor cliente geral é o meu faz tudo, tem funcionado muito bem. Até a tua pergunta já responde aqui a pergunta do Calazan. Qual ferramenta o MP usa para essas tarefas automatizadas em e-mail? Aquelas tarefas que eu mencionei lá da Argentina, viu, Rodrigo? É o N8N, tá? Eles apresentaram Uhum. lá a linha de trabalho do agente, é tudo construído em N8N. E eu, Rodrigo, eu já está na minha lista também fazer um curso de N8N. Eu acho Sim. que é onde a gente, o ano que vem vai ser o próximo passo ali, vai ser a minha ideia é tentar aprender bem o N8N, porque é uma ferramenta open source, ela é uma ferramenta mais fácil de tu fazer as integrações. Então eu estou procurando, já vi cursos de N8N, na verdade, e eu acho que para o pessoal que talvez que já utiliza o GPT com uma segurança, já compreende bem as ferramentas e quer dar um expandido no conhecimento, eu acho que vale muito a pena estudar N8N. E assim, os agentes lá que foram apresentados na Argentina, lá, os agentes muito estruturados, sabe? A linha a expressão é pipeline, então, Rodrigo, aquele o caminho do agente. Pipeline, eu falei para pipeline, eu não sei se é utilizado, mas é uma expressão que é muito utilizada em IA, né? Na era do machine learning, que é você construir uma série de tarefas e nesse encadeamento de tarefas você colocava alguma funcionalidade orientada por IA, mas todo o resto era robótica pura, né? Essa é a programação fechada, né? Vamos pensar em RPA, por exemplo. Né? Então, essa é uma ferramenta, né, que as pessoas falam assim, essa ferramenta é de inteligência artificial, mas a inteligência artificial só estava uma fraçãozinha bem pequena daquela etapa grande. E a própria IA também ela é montada com vários serviços, né, microserviços, que executam várias etapas, e basta a gente pensar em IA generativa, né, tem a parte de memória, né, que compõe lá a estruturação da janela de contexto, tem a questão da seleção do modelo quando é automatizada. Então, essa série de etapas que compõem a execução de uma tarefa de IA generativa também existe essa convenção, pelo menos na abordagem aprendizagem de máquina, de chamar de pipeline, que é essa sequência, né, de tarefas. Uhum. Você vai encadeando e o N8N você consegue visualizar isso graficamente. Né? Então, por isso que eu mencionei pipeline, mas as primeiras aulas de N8N que eu tive, eu não vi ninguém referindo a pipeline, não. Mas assim, essa ideia de você ter tarefas encadeadas, né? Uhum. E com o N8N tu consegue integrar muita coisa, né? E eu tenho visto falar também que geralmente hoje tu usa MNI ou API para comunicar, né? Mas a comunicação do futuro vai ser via MCP, né? Então, MCP. que aí o pessoal entende, por exemplo, as ferramentas de IA, como é que elas se comunicariam, por exemplo, como é que o Cloud poderia se comunicar com o iFood? Via MCP. O dia que o iFood lançar um MCP, tu vai ativar um MCP no Cloud, o MCP do iFood, e aí tu vai pesquisar, não como hoje tu pode fazer pelo site, sabe? Tu vai ter uma conexão própria com o iFood, toda alinhada, e os resultados vão ser infinitamente maiores, tu vai ter resultados muito melhores. E já está tendo, né? O Cloud já está tendo vários MCPs feitos. Eu achei um MCP do Cloud do Word, só que ele é open e não funcionou bem. Então eu acho que logo a gente vai ativar os MCPs ali no computador, a gente vai conseguir trabalhar com o Word, vai conseguir mudar. Ao invés de ter que mandar o texto para o Cloud, ele vai ler o teu texto ali na tua petição e vai mudar. Eu acho que ano que vem tem bastante coisa, assim, que aí, assim, para quem usa desde o começo já mudou demais, né? Eu acho que Nossa Senhora. é incomparável o uso. E é como tu falou também, eu só uso assistente. Eu faço, bem como tu falou, eu faço alguma coisa, na segunda vez eu pensei, vou perder um tempo agora para construir esse meu assistente, mas eu vou ganhar em 5 vezes que eu fizer essa tarefa repetitiva, eu já ganhei aquele tempo, e aí depois é só lucro de tempo, por assim dizer, né? Porque depois que
depois que tu tem um assistente, porque imagina, só para o pessoal, alguém que não trabalha com assistente, simplesmente para correção de português, toda vez que tu quiser corrigir um texto, tu vai ter que digitar um prompt lá, ainda que seja simples, corrige o português. Toda vez tu vai ter que fazer isso. No momento em que tu tem um assistente, tu não precisa fazer mais nada, simplesmente copia e cola o texto, dá enter e ele vai corrigindo para ti. Então, para o pessoal também que está começando a utilizar as ferramentas de IA, testem ali no GPT, os GPTs, Cloud Projects e no Gemini Gens. Para quem utiliza o GPT, se colocar o meu nome lá na loja, talvez o teu tenha algum, GPT, algum assistente público lá, Rodrigo? Pois é, cara, eu tô com um problema que no GPT eu assinei a versão Team, né? Que até agora mudou, acho que passou para Pro. Mudou o nome esses dias. E lá, para mim, aparece meu nome, Rodrigo, né, feito por Rodrigo Faria. Mas para o usuário externo aparece Community Builder, né? E aí eu não sei, até hoje eu não parei para pesquisar como é que pesquisa os meus agentes. Mas eles estão na minha equipe lá da unidade, que é Bet2Crime, né? É a segunda vara criminal de Betim, aqui na região metropolitana. Estou no computador aqui, vou fazer um teste aqui, Rodrigo. O teu aparece por Rodrigo? Ou é Rodrigo Faria, eu acho que não vai aparecer. Olha, se para quem estiver acompanhando a live, se colocar Rodrigo Faria, o resultado vai ser por Community Builder, mas vai achar os teus assistentes. Vai achar. Inclusive, olha, por exemplo, tem um corretor gramatical e ortográfico de minutas, tá? Tem mais de 50 mil usos. Tem vários aqui com mais de 10 mil usos, 50 mil usos. Tem vários aqui para o pessoal que... tem vários aqui. Eu também tenho os meus, colocarem meu nome vai aparecer. E do Rodrigo também vai aparecer. Pô, tem muita coisa boa aqui, hein, Rodrigo? Tem até, deve estar do Instagram aí, né, que é meu fazedor de mensagem Instagram. Eu tenho uns que são tem uns de brincadeira, que é restaurador de fotos. Eu tenho um melhorador, assim, de logos, né, que coloca uma textura. Tudo que eu vou achando aí, eu vou enfiando aí. Tem um que é para você pegar os desenhos do seu filho e transformar numa imagem real, que eu esqueci que chama, metaverso dos desenhos. Multiverso dos desenhos. Isso aí. Tem muita coisa boa aqui para quem é assessor, para quem é juiz aqui, tem muita coisa boa. Recomendo o pessoal acessar aqui a comunidade aqui do GPT, você vai achar bastante coisa boa do Rodrigo aqui. E aí eu lembrei, quando você falou do corretor ortográfico, uma outra vantagem do ChatGPT que são os quebra-gelos, né? Então, esse corretor, por exemplo, o usuário vai perceber lá que tem 4 botões, que é somente corrigir, somente indicar erros, né? Corrigir indicando os erros que foram sanados. E eu utilizo, assim, acaba que nos assistentes, esses quebra-gelos, que são esses botões, me ajudam muito na dinâmica. Então, não a grande maioria, mas muitos dos assistentes que eu uso tem os botões, por exemplo, julgar procedente, parcialmente procedente. Então, esses botõezinhos no dia a dia me ajudam bastante. Eu não sei dizer, você sabe mais do que eu, se as demais ferramentas já disponibilizaram isso nos assistentes deles, acho que não, né? Os quebra-gelos. Então, assim, é outra vantagem, né, que eu gosto muito do ChatGPT. Então, quem tiver curiosidade de ver esse corretor ortográfico e gramatical, vai ver que lá tem 4 botões, né? E isso é um facilitador, né, para o usuário que, principalmente, não tem familiaridade com a ferramenta. E mudou bastante também desde o começo, porque no começo eu não sou daquela pessoa que acha que a gente precisa de prompts muito complexos. Eu acho que prompts diretos funcionam super bem, só que eu coloco os meus modelos no prompt, eu não coloco no conhecimento. E aí, antigamente eu não conseguia fazer muita coisa porque a limitação do GPT era muito pequena. Depois de um tempo o GPT expandiu para 8 mil caracteres. Então eu consigo, os meus prompts são gigantes ali, são 5 páginas. Só que 3 páginas e meia é o meu modelo. Porque aí eu coloco mais ou menos assim, por exemplo, trata-se de ação ajuizada por nome da parte. Eu gosto de ter o meu texto direcionando todo o modelo e o GPT só construindo. Então... e esses 8 mil, já tem um tempo os 8 mil caracteres, né? Eu já estou esperando há um bom tempo eles aumentarem para eu colocar mais modelos, né? E o Claude e o Gemini aceitam mais de 8 mil caracteres, o GPT não. E aí quando eu crio o prompt, e aí quando eu crio os assistentes, eu sempre compartilho os prompts com os alunos. Eu acho que
eu compartilho todos os meus prompts. Eu acho que a pessoa tem que saber ali o que está por detrás, mas claro, com quem é aluno e tudo mais, porque aí a pessoa tem que entender a lógica também do assistente. E eu estou construindo agora os prompts. Eu faço o prompt ideal, que aí geralmente passa de 8.000, e aí depois eu faço o prompt do GPT, porque aí eu tenho que dar uma cortada ali para achar. A pergunta aqui do Hércules, eu acho que é interessante, se esses GPTs que a gente está falando, vocês vão acessar o GPT ali, vocês vão clicar em GPTs, que vai ter uma loja. E aí até usuários gratuitos conseguem acessar. Se vocês digitar Rodrigo Faria, vocês vão achar os do Rodrigo. O meu, eu acho que está Marcelo M. Piton, os meus, tem bastante coisa ali também. E aí vocês conseguem achar ali os assistentes. No Brasil é carinhosamente conhecida como GPT Store, né? A gente apelidou. Mas acho que não é o nome oficial, se eu não me engano. Eu acho que não, né? Né? Não. Mas no Brasil todo mundo chama de GPT Store, engraçado. Por causa da similaridade, né, com o Google Play e a outra é Apple Store, né? Apple Store. Não, e tem muita coisa ali, né? E outra coisa, vamos ver o que a gente... Agora que eu vi, já é... A gente tem mais 10 minutos só, Rodrigo. Eu não sei se tu pode, talvez a gente consiga ficar uns, sei lá, uns 5, 10 minutinhos, tem bastante gente aqui. Só que eu não sei se antigamente o GPT se ficava mais. O Instagram se ficava mais de 1 hora, a gente não conseguia salvar a live. Tu sabe se segue ainda isso? Eu não sei como é que tá. Não, eu tô por fora. Eu nem sabia dessa limitação de 1 hora. É igual o Google gratuito, né? Não, ele até passa de 1 hora, só que aí antigamente ele não salvava a live, então eu não vou ficar com ela salva se a gente passar de 1 hora. E a gente tem mais 10 minutos, se o pessoal quiser deixar alguma pergunta. Rodrigo, também, sei lá o que tu tá vendo para o futuro, o que tu já mencionou que está estudando N8N, que está pensando em estudar N8N ou começando a estudar N8N. E eu acho que é um grande... Eu acho que aí é engraçado, porque é exatamente o caminho que eu estou seguindo também. Eu nem sabia que tu estava de olho no N8N também. Não, assim, eu já comecei, mas do que eu aprendi eu não consigo extrair nada de útil ainda, sabe? Eu não consigo sentar para treinar, né? Então, mas eu, graças a Deus, parece que eu vou conseguir do final do ano em diante. Porque se der tudo certo, eu vou me remover para uma vara mais tranquila, e aí eu vou conseguir fazer as coisas que estão pendentes assim na minha vida. Mas o que eu tenho sempre falado, Marcelo, é que o ano passado, não para nós, né, mas para a maioria das pessoas, né, a IA generativa foi, né, a grande descoberta, e nessa jornada, a gente falava o ano passado, né, o tema da moda era a engenharia de prompts, né, e eu tenho percebido que o tema, né, que está na vez agora é a chamada engenharia de contexto. Eu tenho visto assim, grandes especialistas mencionando, né, esse tema, embora fosse algo que a gente já abordasse, mas não com esse nome, né? E para o ano que vem, eu estou apostando aí na algo que eu já até eu estou ousando chamar, né, batizar de engenharia de metaprompting, né? Metaprompt é você usar a IA para criar os seus prompts. Antigamente, nas minhas falas, eu dizia que a IA aliás, a engenharia de prompts era a profissão do futuro. Não era eu que dizia isso, a Gartner, eu peguei isso, né, eu vi isso na Gartner, falando em papers, expressamente que a engenharia de prompts era a profissão do futuro. Né, e hoje eu já brinco, né, eu começo minha fala dizendo que antigamente eu falava isso, mas que recentemente eu me deparei com um artigo, né, que diz o seguinte: a engenharia de prompts está morta, né, e dizendo, né, que quem apostou nisso, né, acabou se dando mal, porque cada vez mais as IAs estão melhorando de qualidade, e entre as habilidades dela é a capacidade da IA construir prompts melhores do que nós. E nesse artigo, curiosamente, era um experimento das Big Techs tentando criar um prompt ideal, né, ou seja, engenheiros de prompts altamente capacitados tentando criar um prompt ideal para criar um assistente, né, ou melhor, programar a IA para ser um professor de matemática, salvo engano, para criar questões de prova. Né? E aí eles construíram várias alternativas de prompts, né, várias versões, e no final, testando essa abordagem de meta-prompting, né, pedindo a IA para fazer o próprio prompt,
O artigo descreve um prompt que se resume a uma referência de Star Trek. Eu não vou ter ele aqui para ler, geralmente eu leio. Mas é mais ou menos assim. O prompt ideal, que funcionou melhor do que todos os prompts que os engenheiros fizeram, era um prompt mais ou menos que dizia para a IA: comando, precisamos enfrentar essa batalha, né, para vencermos esses inimigos, e eu preciso da sua ajuda, né, de forma, né, sei lá, uma coisa bem, né, bem de ficção, né, uma ficção assim, profunda. E esse prompt, que não tinha nada a ver, que não tinha nenhuma orientação, foi capaz de orientar a IA a fazer desempenhar a tarefa muito melhor do que tudo o que aqueles engenheiros tinham na cabeça, tinham aprendido. Então, o Meta Prompt, eu acho que vai ser o tema do ano que vem, acho que a próxima onda de moda da IA generativa. E eu gosto de brincar assim, quando eu estou dando alguma palestra, eu falo: olha, eu não chamei aqui vocês para, né, falar que a IA vai cumprir uma série de tarefas que são repetitivas, né, que são trabalhosas, mas eu não ia te dar para vocês o trabalho, né, de fazer esses prompts. Uma vez um colega brincou num grupo assim: ah, mas se for para fazer um prompt desse tamanho, eu prefiro fazer a sentença, né? Então, assim, então você acha que o meta prompt aí, acho que as pessoas, quando perceberem a valia disso, assim, no meu dia a dia eu já uso muito, né? Os meus conhecimentos já são voltados para fazer a filtragem do resultado que ela me dá. Então, ela faz o grosso, né? Eu falo assim: isso aqui está errado, né? A gente ainda vê muita falha. Outro dia eu montei um grupo, né? Eu falei de tecnologia com magistrados. Aí, como o grupo é muito grande, eles aproveitam para falar outros assuntos. Eu falei assim: gente, eu vou criar outro grupo aqui para vocês para assuntos gerais. E aí eu fiz um vídeo do VO3, né, que era uma anedota, assim, duas pessoas conversando, a entrevistadora pergunta para o cara: ah, mas outro grupo de WhatsApp? Aí ele fala assim: porque nesse aqui o povo está falando até de cafezinho, né? Então, assim, magistratura mineira é o grupo para falar de assuntos gerais. E aí eu pus lá o vídeo, todo mundo riu, né? Alguns foram para o grupo novo. E aí eu mostrei o prompt, né? E o prompt para você fazer o que eu gerei esse vídeo é um prompt gigante, né? Aí uma amiga minha falou assim: não, mas você está com tempo em escrever um trem desse só para fazer esse vídeo. Eu falei assim: não, eu usei a própria IA generativa. Eu falei: não, eu não vou perder tempo. Eu contextualizei a IA, eu falei assim: eu preciso de um prompt para ver o 3 para fazer isso. Então, isso aí é algo que, né, vai facilitar muito assim, a nossa vida. E depois, as pessoas falam: então agora acabou, né? Não, esse é só o começo. Né? Depois vai vir N8N, agentes, e depois as coisas que a gente não faz nem ideia ainda. Não, é muita coisa, né? Sabe que eu fiz uma brincadeira ali com o agente do GPT. Eu moro no interior, eu moro numa cidade aqui, Rodrigo, de 60 mil habitantes. É uma cidade pequena. E tem um site aqui, eu tenho um supermercado aqui que tem um site. E eu entrei ali no agente e falei assim: entra nesse site aqui e compra os ingredientes para carbonara. Porque, pô, é uma cidade pequena, então o site não talvez o agente tivesse alguma dificuldade, mas ele não teve. Ele foi lá, comprou os ingredientes, chegou na hora de chegar o carrinho, ele, tá precisando do usuário e senha, e aí eu assumi o comando, sabe? Então, claro, hoje ainda é um pouco mais trabalhoso, tu precisa abrir o GPT ali e tudo mais, mas imagina se daqui um pouco ali tu vai ter na Apple, tu vai ter um aplicativo que é a tua lista de compra, tu vai colocar os produtos que tu quer, tu vai apertar um botãozinho, só vai indicar o site que ela precisa ir e ela vai fazer a compra para ti, sabe? Eu acho que porque a gente costuma olhar a IA só no nosso campo, né, que é o direito. Mas eu acho que medicina, todas, eu acho que o impacto é gigante assim no mundo, a gente não tem nem ideia do que vai ser nesses próximos anos. Não sei se vai ser para o bom ou para o mal, isso até de vez em quando eu fico na dúvida, assim. E olha, o sonho da Juliana. E para a gente finalizando, a gente tem mais do que uns 4, 5 minutos, Rodrigo, te deixar, de novo, quero te agradecer pelo convite. Pô, foi muito bom trocar essa ideia contigo. De novo, eu lembro, estava lá no teu treinamento em 2023, foi o primeiro Expoju de pós-boom do GPT, foi muito bom o treinamento, viu, Rodrigo? Gostei muito. Inclusive, na época, estava eu e o DPG. O DPG foi para o evento, ele acompanhou o teu treinamento também. Então, é um cara que eu gosto de acompanhar ele muito, porque eu acho que, até já, vou aproveitar a pergunta aqui, se a Cristiane Farias pediu se a gente indica algum curso. Tu é professor de algum curso que está disponível no Hotmart, alguma coisa, Rodrigo?
Sim, os nossos cursos são mais voltados para o Poder Judiciário, né? Assim, para membros, servidores, e né, acaba que a gente acaba usando os exemplos que é da nossa realidade do dia a dia. Então, a gente tem curso pela Escola da Magistratura, da nossa Associação de Minas, da AMAGES, que é a EMAGES, nós temos lá o ChatGPT, o curso ChatGPT, que nós estamos agora reformulando para todas as IAs. E nós estamos lançando também a engenharia de prompts, contexto e metaprompting, né, que vai sair, acho que esse mês. E eu também dou aula numa escola do judiciário, né, voltado para o judiciário, que chama Administração Judicial Aplicada à AJA, que são cursos síncronos, né? Então, diferentemente dessa abordagem de aulas gravadas, uma aula que eu interajo ao vivo com os alunos. Aí lá todos eu sou empregado, né? Mas esse do AJA eu sou mais empregado do que nos outros, porque o outro é associação. E nós estamos à disposição lá. Mas aí eu quero dar os spoilers lá pela associação. A gente está lançando 7 produtos, né? Podcast, né? A gente está pensando na Academy também, que é todo com essa visão de produzir conteúdo, né? Sem finalidade, assim, geralmente é conteúdo gratuito, e eu convido o pessoal aí para... Eu tenho um jargão, sabe? Todo lugar que eu vou, eu falo assim, gente, me siga no Instagram, viu? Meu nome completo, né? Rodrigo Martins Faria. Eu tava buscando os 3.000, tô longe de estar igual você lá no Instagram, mas agora comecei os 4.000 lá, tô na saga dos 4.000. Pô, já alcança e passa. Pô, bom demais. Deus abençoe. Não, bom demais. Eu te acompanho. Eu te acompanho, inclusive, nesse outro que tu mencionaste. Tem Instagram próprio, né, Rodrigo? Quer deixar o Instagram? O da Imagens, né? Imagens mesmo. MAJS, né? Se alguém tiver dificuldade, pode também recorrer ao endereço da nossa associação, a Imagens, a Associação dos Magistrados Mineiros, né? Que é a escola judicial, escola superior da nossa associação. E lá a gente está começando a produzir esses conteúdos, tem as pílulas já, a gente está fazendo tutoriais, vamos lançar o podcast, né, e assim, é só tudo que vem na cabeça a gente inventa lá. É bom inventar coisa nova. Eu tenho um jargão lá no meu Instagram que assim, se não for fazer diferente, eu nem faço. Bom demais, bom demais. Se alguém, eu coordeno uma pós, se alguém tiver interesse em aprofundar a pós do meu curso. Tem muito professor bom lá, pessoal quiser dar uma olhada na pós do meu curso. E também sou professor de um curso de IA, se quiser mais informações tem ali no meu Instagram. Lá nesse curso, bem como tu falou, né, Rodrigo? Acho que a gente acaba direcionando um pouco para a nossa rotina, né? O meu pega mais, o teu é judiciário, assessoria, o meu acaba pegando mais advocacia, defensoria pública, ministério público, que eu não tenho tantos assistentes para magistratura, até tenho alguns, mas tenho poucos. Então a gente acaba mesmo direcionando, né? E lá eu compartilho todos os meus prompts, todos os meus assistentes, eu acho que a gente tem que disseminar e aí o ideal mesmo é cada um aprender a criar o seu. Mas eu acho que depois que tu tem algum prompt de base ali, fica mais fácil para ti construído. Vou te devolver a palavra para fazer as considerações finais. Muito obrigado de novo, Rodrigo. Foi um grande prazer. Vamos marcar a próxima. O pessoal está elogiando aqui, gostou bastante. Bastante gente de Minas, o pessoal do iLab. Foi o iLab. Eu costumo falar que é meu filho mais velho, né? Que é a Unidade Avançada de Inovação Laboratório, que foi esse laboratório que eu tive o privilégio de participar da criação. Bom, eu queria agradecer imensamente, Marcelo, o convite, a gentileza, né, dizer que eu sou um grande fã seu, né, inclusive sou seu aluno no curso, eu busco fazer todos os cursos e, assim, o seu foi, assim, eu não sei se o melhor, né, assim, eu diria que o melhor, mas né, para você não ficar com falsa modéstia, eu vou falar que é um dos melhores que eu fiz. Né? Eu busco informação de todas as formas, e o seu eu achei espetacular. Parabéns mesmo. E, assim, te sigo, né? Estou sempre lá dando like nas suas postagens, e você é uma grande fonte de informação para mim e uma grande referência para nós. E a gente aí eu acho que assim, a turma aí da IA generativa já está formando uma grande família, né? Cada um assim na sua área. Eu vejo assim que é muito essa questão de ser focado em uma área, igual eu
foco mais no judiciário, você é mais na área de advocacia, e é muito de algo que a gente já percebeu, que a IA só funciona para quem é especialista na sua área. Né? Então, por exemplo, eu domino o meu trabalho, você domina o seu. Então, você vai ter muito mais facilidade, né, de criar utilidades com a IA generativa. Então, é um jargão que a gente tem, né, nessa área, que é, se você domina a sua área de atuação, né, e se tiver um pouco de paciência para aprender sobre IA generativa, você vai conseguir exponencializar muito, né, a sua capacidade produtiva, e eu falo com muita segurança, considerando a minha experiência, né, anterior ao surgimento, né, da democratização da IA, que eu tenho convicção absoluta que o meu trabalho hoje tem muito mais qualidade, né, e eficiência. Então, o meu ganho não foi só de eficiência. E eu digo, por exemplo, eu sempre fiz sentença em audiência. Só que a sentença em audiência que eu fazia antes, né, da IA era uma porcaria. Por quê? Porque eu partia de modelos, né, e eu tinha pouco tempo para adaptar aquele modelo à situação do caso concreto. Para isso, eu tinha que ter a imensa maioria da decisão pré-formatada, né? E aí ficava basicamente um texto genérico, né, com poucas personalizações para o caso concreto. E hoje não. Hoje eu faço sentenças que são 100% moldadas no caso concreto. Então, explora aprofundadamente o caso concreto, inclusive coisas que eu normalmente não conseguiria nem ver, mesmo se eu tivesse muito tempo. Eu vou te dar um exemplo. Esses dias, a IA foi capaz de me dizer que a pessoa foi apreendida com vários tipos de droga, maconha, crack, cocaína. Aí ela foi capaz de fazer uma coisa que eu acho que eu nunca conseguiria ter feito, que é falar assim, ó, em relação à maconha, o laudo definitivo deu negativo. Onde que eu ia, você bate o olho e fala, não, é positivo, positivo, né? Os laudos, e esse, assim, coisa, achou uma agulha no palheiro, né? Coisa que eu jamais farei. E aí quando você vai conferir, isso é negativo, ele deve estar alucinando. Aí você volta lá, senão realmente deu negativo. Então, assim, eu convidar as pessoas para, né, acreditarem que a IA é capaz de mudar a sua vida, fazendo você trabalhar mais, aliás, com mais eficiência, né, produzir mais e com mais qualidade. O pessoal pediu bastante sorteio aqui de livro, de curso. Vou fazer o seguinte, deixei ali pedi para o pessoal gerar aqui, o primeiro que mandar oi, eu vou mandar um e-book. Rodrigo, quer fazer um sorteio? Não sei como é que tu vai fazer agora, porque como é que tu faria? Não sei se tu tem, o pessoal comentou aqui que tu teria livro escrito, Rodrigo? Não, tem não. Eu tenho, tá no meu backlog aqui, né? É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Mas aqui, vamos sortear um curso, um curso meu. Pode fazer aí, pede para entrar em contato comigo, que eu vou disponibilizar. O meu quem ganhou foi o Frase Motivação. Então pode colocar ali, me manda no privado. Vamos fazer o seguinte, como é que a gente pode... A amiga minha é a Idelma, ela é lá de Araxá. Tu ganhou a Idelma, ganhou o teu? Não, frase motivacional, quem está por trás é uma amiga minha, chama Idelma. Ela é servidora do TJMG, né, e ela tem, um fenômeno da internet, acho que ela tem lá uns 300 mil seguidores nesse canal dela aí. E faz o seguinte, então, Rodrigo, quem sabe escolhe uma palavra aí, o primeiro que digitar a palavra ganha o teu, então. Uma palavra? Vamos. Pedra Azul, que é a minha cidade. Vamos ver quem é o mais rápido do gatilho, né? A Carol está falando sorteio de um modelo de prompt também. A gente compartilha os prompts. Ganhou o Thiago Andrade. Ganhou. Então, Thiago, eu não vou passar meu contato, eu vou pedir para você me seguir no Instagram e me mandar um direct lá, que eu vou te mandar aí o acesso para o curso nosso lá da Imagens. E eu mando para o Frase Motivação Real. Me manda ali também mensagem no privado. Se alguém que tiver interesse, eu deixei ali um cupom válido até amanhã de meio-dia ali de 30%. Acho que é live 30 que ficou o código. E, pessoal, obrigado mesmo, pessoal. A gente conseguiu manter uma média ali de 30 pessoas. É bastante gente, assim, para Instagram, ainda mais nesse fim do dia. Ficamos até mais tempo, porque foi um bate-papo mesmo, Rodrigo. Foi muito bom.
Obrigado mesmo por ter aceitado esse convite. Foi um prazer. Eu acho que o pessoal que ficou aqui foi um bate-papo, mas a gente trouxe muita coisa útil. Acho que vai ajudar bastante o pessoal na rotina. E assim, quem não utilizou, comece a utilizar, que vai mudar bastante a rotina de vocês. Eu acho que vale bastante a pena mesmo, né? Ó, chegou a 40 pessoas simultaneamente. Então tá, Rodrigo, vou te devolver a palavra para te fazer o teu encerramento e a gente finaliza. Obrigado a todo mundo que ficou até o final. Obrigado, Rodrigo. Eu queria agradecer a paciência de todos por ficar, eu sempre brinco, né, ouvindo meu sotaque caipira aqui de Minas. E agora que eu estou vendo aqui um tanto de gente que eu conheço, meus amigos aí, eu estou vendo aqui a Juju, né, Priscila, que né, foi minha parceira e amicíssima minha, lá do iLab, o Chiode, estou vendo a Patrícia também, que é minha colega lá da Segunda Criminal, Bernardo também, que é um grande inovador aqui em Minas, é montador de RPA nosso lá, faz parte da nossa equipe. Nós temos uma equipe Lobo Solitário, né, que fica ajudando as pessoas. Muito obrigado, pessoal, pela audiência, estar aqui com a gente, né, e nos siga no Instagram, né, para mais novidades. Isso aí. Abração, até mais, pessoal. Foi um prazer. Um abraço, Marcelo. Obrigado. Valeu, Fica obrigadão, com meu Deus. Rodrigo. Boa semana aí para você. Boa semana também.